Boa noite a todos. Que Jesus abençoe os nossos esforços por estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa noite de paz, de harmonia, de muita reflexão. A gente sabe que a doutrina espírita, ela é a doutrina da reflexão. E cabe a cada um de nós aproveitar os ensinamentos do Cristo e os ensinamentos desenvolvidos pela doutrina espírita para trazer para dentro de nós, refletindo qual o impacto disso na nossa vida, na vida prática, né? Não é teórico o estudo do Jesus e muito menos do Espiritismo, é muito prático. E a gente, em cada momento da vida, a gente se vê diante de situações em que a nossa conduta pode ser conduzida com a base total nas leis de amor, que são as leis do Cristo, né? Nós hoje vamos estudar o Pai Nosso, né? Acho que todos conhecem a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, ele foi a única oração que Jesus nos deixou. Acho que também todos devem saber disso. Foi falado durante o Sermão da Montanha pelo Mestre Jesus, e ele deixou essa oração de uma forma bem direta. Ele falou assim: quando fordes orar, fazer assim, orai assim. E aí ele fala o Pai Nosso, que é um verdadeiro poema de transcendência, né? Nós, às vezes, temos o hábito de repetirmos o Pai Nosso, Ave Maria, aquelas coisas que a gente vem, né, de muitos anos, muitos séculos até, de uma forma muito recitada e repetida, e por vezes a gente não vai no sentido profundíssimo, né, das palavras de Jesus. É claro que se foi a única oração que Jesus nos deixou, imaginem a profundidade do Pai Nosso para cada um de nós, né? E antes de falar um pouquinho do Pai Nosso, vamos falar da prece de maneira geral. O Pai Nosso é a prece mais importante de todas, porque ela foi legada por Jesus, mas a prece, não só no Espiritismo, mas em outras religiões, se fala muito da importância da prece, e no Livro dos Espíritos tem algumas coisas interessantes. Os Espíritos dizem, primeiro, que a prece é sempre agradável a Deus, né? Então, a primeira informação para nós. Muitos dizemos assim, o Espiritismo tudo depende, né? Porque depende do nosso livre-arbítrio, depende disso, depende daquilo. Então, vamos prestar atenção quando os Espíritos falarem sempre e nunca. A prece é sempre agradável a Deus, dizem os Espíritos. E em suas 3 dimensões, quem sabe quais são as 3 dimensões da prece? Louvar, agradecer e pedir. Louvar, agradecer e pedir. E nós aqui, na nossa vida cotidiana, fazemos uma pequena adaptação e a gente faz assim: pedir, pedir e pedir, né? Uma pequena adaptação. Mas que a gente se lembre de louvar a Deus, né? Louvar a Deus pela bênção da vida, porque a gente esquece, às vezes, né, de tanto reclamar, de tanta dor. Às vezes é pela dor, de tanto sofrimento, a gente esquece de louvar e esquece de agradecer, né? Porque o que quer que esteja acontecendo com a gente, o que quer que esteja acontecendo, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer sofrimento, poderia ser muito pior. E muito provavelmente, se a gente pegar o conjunto das encarnações e fosse analisar, a gente não lembra, né? Sorte que a gente não lembra, ainda bem, a lei de esquecimento. Mas se a gente fosse analisar friamente, muito provavelmente a gente ia falar, puxa, isso é muito pouquinho, perto do que aconteceu no passado. Então, essa consciência da louvação a Deus e do agradecimento é muito importante, porque aí a gente já começa a conversar com Deus, né? É uma conversa, prece é uma conversa com Deus. Como orar? Como a gente quiser, né? Em voz alta, em voz baixa, lendo, escrevendo, repetindo palavras, fazendo só o Pai Nosso, indo além, não importa. O importante é que ela seja de coração. Então, os Espíritos são claros nisso, né? Louvar, agradecer, pedir. E eles dizem mais, que a prece torna melhor o homem. A prece nos melhora. Por que ela nos melhora? Vamos pensar. Dizem mais, que atrai a assistência dos bons espíritos. Ela nos melhora e atrai a assistência dos bons espíritos. Porque quando a gente está em oração, nós estamos, e vamos dividir didaticamente em 2 eixos, né? Eixo vertical é a nossa ligação com o sagrado, é o eixo da iluminação, da transcendência, nós como espíritos que somos. Um eixo horizontal, material, né? Bem humano. Precisamos também, claro, né, viver no mundo como homem no mundo, Jesus disse. Mas que a gente não se esqueça que não é na nossa materialidade horizontal que está a razão da nossa vida, a busca da felicidade, como disse a Cláudia, é no eixo vertical. Penso que ninguém imagina que vai ser feliz por completo apenas com base em bens materiais, né? Porque a gente sabe que há muitas pessoas com muito dinheiro, muitos recursos, que estão com muitas dores, né? Essa ligação vertical com o sagrado, independentemente da religião, às vezes até sem religião, mas essa ligação com o Pai, é isso que nós viemos fazer aqui.
né? Então, os espíritos concluem dizendo que a prece nunca, atenção no nunca, nunca é inútil. Nunca é inútil. Então, se a gente faz uma prece distraído, mais ou menos, repetindo, recitada, ainda assim, ela é útil. Mas se a gente fizer uma prece concentrados, ligados ao alto, pedindo verdadeiramente o que a gente precisa, né? Às vezes a gente pede coisas que não precisa, a gente pensa que precisa. Mas, às vezes, força para superar uma situação e não para a situação ser eliminada da nossa vida, né? Ela nunca é inútil, então, né? A palavra orar, e é interessante isso, se a gente for na origem da palavra, na etimologia, orar vem do latim, vem da palavra latina os, cujo genitivo é oris, e quer dizer simplesmente boca. Sabiam disso? Orar quer dizer boca, né? Então, orar simplesmente é abrir a boca. Só isso, né? Num simbolismo um pouquinho mais vertical, a gente pode dizer que a oração é como se a gente abrisse a nossa alma ao infinito para receber o alimento de Deus. Então, se boca aberta busca o alimento material, a nossa alma, nosso espírito, né? A alma como espírito encarnado, se abre ao infinito quando a gente ora para receber o alimento divino. Isso nos fortalece, né? Porque nós precisamos do alimento divino para lidar com as situações do nosso eixo horizontal, que são difíceis, né? Enfermidades, dificuldades, problemas financeiros, perda de entes queridos, né? Isso tudo que o Espiritismo não elimina a dor de nada disso, mas o Espiritismo nos consola, dá esperança e nos fortalece, porque é baseado nos ensinamentos de Jesus, né? Então, quando a gente fala em prece, em oração, uma primeira reflexão importante é que a gente precisa, pelo menos, se esforçar em viver num estado de oração. A gente ainda vive uma relação com a prece muito pontual, não sei se vocês vão concordar, não é? Na hora da dificuldade, a gente reza, né? Aliás, rezar vem de recitar, meio repetidinho, né? Na hora da dificuldade. O que é o estado de oração? É ficar andando pela rua fazendo Ave Maria, Pai Nosso? Não. Estado de oração é um estado de atenção plena, é uma atitude permanente de consciência. Porque todos os dias, sem exceção, a gente vai ter pelo menos um imprevisto, né? Pelo menos uma contrariedade. E se a gente estiver em estado de oração, Jesus disse, vigiai e orai incessantemente, para quando vier o imprevisto, quando vier a contrariedade, a gente está minimamente equilibrado para poder escolher dentro do nosso livre-arbítrio a melhor conduta para lidar com aquela dificuldade, né? Então, a gente busca muito esse estado de oração, manter-se em harmonia, manter-se calmo, não é ficar calado aceitando tudo, mas é a gente se colocar nas situações com sabedoria, harmonicamente, com calma, colocando a nossa posição com serenidade, né? Isso é um estado de oração, um estado de consciência plena. E lá no Evangelho, a gente está falando do Livro dos Espíritos, no Evangelho tem um capítulo maravilhoso chamado Pedi e Obtereis, capítulo 27, que lá no final tem um item que vale a pena ser lido, se chama Felicidade que a Prece Proporciona, uma mensagem de Santo Agostinho, linda, e talvez contenha a definição mais bonita de prece. Santo Agostinho diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Olha que bonito. Orvalho divino refresca, né? Que aplaca o calor excessivo das paixões. Que paixões são essas? O nosso envolvimento com a horizontalidade do mundo material, nossas dificuldades. Não paguei minha conta, não sei o quê, minha mulher, minha cunhada, não sei o quê, meu chefe, né? Essas coisas todas, né? Então, ela aplaca, é um orvalho que aplaca esse calor excessivo, e Santo Agostinho complementa, filha primogênita da fé. Ela conduz o homem a Deus. Então, acho que a gente pode fechar aqui esse preâmbulo da prece. Ela é filha da fé, primogênita, e nos conduz a Deus. Por quê? A gente, quando ora, a gente está ligado verticalmente ao Pai, né? Eu estava falando de chefe, vou abrir um parênteses aqui. Tem um ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais... todo mundo sabe, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. E é verdade, né? Alguém já parou a pensar que esse ditado é verdadeiro? Quanto mais eu rezo, o que é isso? Se liga ao alto, ora, né? Se encontra com Jesus, conversa com Deus, mais a assombração aparece, porque a gente se fortalece. Que assombrações são essas? Fantasmas? Mulas sem cabeça que vêm de fora? As nossas. Nós que ainda estamos assombrados, né? Entre aspas, com tantas imperfeições, com dificuldades, com mágoas, com culpas, com medo, com raiva.
Se a gente ora e a gente se liga ao Pai, nós começamos a entrar em contato com essas emoções muitas vezes negadas e, a partir daí, com muito esforço, a gente tenta integrar, vamos dizer assim, essa sombra com a luz que nós somos. Jesus disse, brilhai a vossa luz. Então, de fato, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, mas não era nada disso que eu ia falar. Era por causa do chefe, né? Porque teve um amigo meu, a última vez que eu ouvi essa expressão, foi justamente um amigo meu que contou uma história que foi a seguinte: ele estava numa empresa há muitos anos, há 30 anos, ele ia se aposentar, e é um parênteses, tá? Depois a gente volta para o tema. Aí ele falou o seguinte, que mudaram lá a reestruturação, reengenharia, aquelas coisas de empresa, e simplesmente mudou o chefe dele. O chefe dele era um amor, uma pessoa gente boa, e adivinha o chefe novo como era? Um carrasco, né? E o cara ficou desesperado, faltava 2 anos para aposentar, e ficou desesperado e não aguentava, e a vida dele passou a ser reclamar do chefe. Chegava em casa, falava do chefe, chefe isso, chefe aquilo. Um dia ele falou com a esposa, vamos relaxar, né? Vamos relaxar. Aí foram lá para Friburgo, acho que é Lumiar, sei lá, Lumiar, né? Que tem um Lumiar, em Friburgo, que é um lugar, uma natureza linda, cachoeira. Foi fazer uma trilha com a esposa, pegou o filho, aí passaram assim na trilha, aquela trilha que só cabe um de cada vez, sabe, agora no meio da floresta. Quem vem do lado de lá? O pessoal aqui tem pressentimento, né? Premonições, o chefe. E ele me contando essa história, ele falou assim, mas quanto, você que é espírita, já ouviram essa frase? É terrível. Você que é espírita, parece que o espírito tem que saber tudo, né? Como é? Me explica isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Aquele chefe veio por acaso na vida dele? Não, né? Uma prova para ele, uma dificuldade para ele. E ele queria fugir do chefe, né? Foi fugir do chefe, mas pensando no chefe. Talvez o chefe pensando nele também, mas que cara chato, né? E aí, os dois vibracionalmente ligados. Olha que caso de amor lindo, o chefe e o funcionário. Foram se encontrar na natureza, em Lumiar, né? Uma coisa linda. E aí ele falou, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. E depois disso acabaram conversando amigavelmente lá, melhorou a relação, porque, claro, naquela natureza linda, ninguém vai ficar reclamando, xingando, cobrando serviço. E aí melhoraram um pouquinho, ou seja, é uma bênção de Deus, né? Vou fechar o parênteses, senão a gente muda de tema. Mas o Pai Nosso, voltando para o tema, ele foi falado durante o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, alguém já disse que ele é a alma do Evangelho. Se a gente segue o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz a parte moral do Evangelho de Jesus, a alma dele é o Pai Nosso. Eu não me lembro quem disse isso, mas era um espiritão, porque realmente é a alma do Evangelho, o Sermão da Montanha. O Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha. E uma frase muito conhecida de Mahatma Gandhi, se todos os livros sagrados se perdessem, se ficasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Acho que vocês conhecem essa frase, né? Vocês veem a importância do Sermão da Montanha. Então, Jesus se preparou muito para proferir esse discurso, que foi o discurso mais importante da história da humanidade, né? O Sermão da Montanha foi o discurso, não tem nada mais importante para o nosso crescimento espiritual, eixo vertical. E ele passou 40, antes de começar a sua vida pública, né, que a gente conhece, ele passou 40 dias no deserto, em silêncio, em meditação. Silêncio ajuda muito o nosso estado de prece, não que seja necessário. A gente pode até orar durante um engarrafamento, buzina, mas o silêncio nos dá um ambiente que facilita o nosso recolhimento, né? E ele, então, foi subir o monte Kurum Hatim, onde ele proferiu esse discurso, e ele subiu, olha que interessante, ele subiu o monte e passou a noite em oração com Deus. O texto evangélico diz isso. Antes do Sermão da Montanha, Jesus passou a noite inteira em oração com Deus no cume do Monte Kurum Hatim. De manhã cedo, ele desceu até um platô, uma esplanada, e aí sim proferiu o discurso, que foi talvez a primeira mensagem que ele deu para um grupo maior naquela ocasião, né? E vejam o simbolismo. É evidente que não é importante se ele falou isso embaixo, em cima do monte, não no sentido geográfico, físico, topográfico, não. Mas veja o simbolismo. Jesus subiu até o alto do monte, em oração com Deus, no alto, olha o vertical. E depois desceu, para passar a mensagem para todo mundo, não é? Essa história de subir o monte é muito tradicional. As tradições judaicas sempre colocaram os acontecimentos importantes, os grandes eventos, sempre nos montes. Se a gente pensar lá desde Moisés, com os 10 mandamentos, Javé falou, suba o Monte Sinai, né? E leve as tábuas de pedra, e Moisés levou as tábuas de pedra.
alto do monte. A gente pode pensar na transfiguração de Jesus, né? Uma passagem linda, maravilhosa, né? Que foi no Monte Tabor. A própria última ceia foi no Monte Sião e a própria crucificação de Jesus, Monte das Oliveiras. Então vejam a tradição judaica desses eventos sendo no alto, né? Esse simbolismo é legal para a gente pensar como é que a gente está no mundo, rasteirinho ou no alto. Quando a gente dorme e tem o nosso desdobramento do espírito, a gente fica onde? Coladinho no corpo ou a gente vai? Quem quiser aprender isso em detalhe, é só estudar na casa, né? Por isso que a gente fala tanto da importância de estudar na casa, porque a gente compreende esses detalhes que parecem pequenos e teóricos, mas não, são grandes e práticos, porque isso faz a diferença entre uma boa noite de sono e uma má noite de sono. Se a gente dorme, fica a 15 centímetros do corpo, como dizem os espíritos, a gente dorme mal. Se a gente vai, depois de uma prece, abrindo o evangelho antes de dormir, o pessoal da turma aí, né? O que acontece com a gente? A gente dorme bem, faz diferença. E às vezes a gente não dorme e passa a dormir. Eu falei até terça-feira de uma história de um aluno que veio para casa, outro parente. Ele não dormia, uma insônia crônica, e na aula lá a gente comentou, não, abre o evangelho antes de dormir, é importante você abrir o evangelho, porque você se liga, faz uma oração, se liga com alto, e ele fez isso. Na aula seguinte voltou maravilhado, eu dormi, assim, emocionado, assim, eu dormi, né? Fez isso e sumiu, nunca mais apareceu no curso. Ele veio só dormir, mas olha que beleza, uma pessoa que não dorme, procura o espiritismo e dorme, na hora certa ele volta, vai pensar na vida, mas dormiu, pelo simples ato de abrir o evangelho antes de dormir. Não sei porque eu estou falando isso, mas quem não abre o evangelho antes de dormir, experimenta fazer isso, lê, reflete, depois me diz se dormiu melhor ou pior. Fechando parênteses novamente, hoje está cheio de parênteses, né? Mas então, o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, Jesus coloca aquelas 8 bem-aventuranças maravilhosas, vai falando, até que ele traz o Pai Nosso, né? Que é narrado por Mateus. Lucas também fala trechos, mas Mateus é que dá o Pai Nosso completo. E é muito legal a gente dar uma estudada no Pai Nosso um pouco mais profundamente. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem o item oração dominical, que tem uma interpretação de cada verso do Pai Nosso. A gente pode chamar de verso, né? Porque é um poema místico, um poema transcendental maravilhoso. E a gente, ao longo dos séculos, viu 500 mil interpretações. A gente vai conversar um pouquinho, como disse o Jânio, é uma conversa para a gente pensar um pouquinho sobre cada verso do Pai Nosso. Se a gente pegar uma análise da estrutura do Pai Nosso, podemos dividir em 9 versos. E a gente vai ver que tem uma invocação. O que é a invocação? Pai Nosso que estás no céu. É uma invocação. Depois tem 3 pedidos. O Pai Nosso é uma série de pedidos. Não sei se alguém percebeu, né? A gente pede coisas. 3 pedidos da ordem do sagrado, vertical. Tá? Depois tem 4 pedidos da ordem humana, horizontal. Dai-nos o pão, horizontal. Né? E fecha com uma conclusão bem simples. Amém. Né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre cada um desses versos, para a gente ver, quando a gente ora o Pai Nosso, como é que a gente faz, se a gente está ligado no significado. Vamos começar pela primeira invocação, Pai Nosso que estás no céu. Como é que normalmente a gente fala isso? Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu, não é? Normalmente é assim. Um Pai e um céu, lá longe, né? Longe mesmo, porque Deus, né? Será que o Pai Nosso está no céu, lá longe? Né? Vamos pensar, Pai não é uma pessoa, estamos falando de Deus, Pai não é uma pessoa, céu também não é um lugar. Né? Então, Pai Nosso que estás no céu, é como se a gente estivesse reconhecendo em si mesmo o Deus que existe em nós. Né? Deus não está em todo lugar, a gente olha para tudo que é lugar e vê Deus, a natureza, não sei o quê, tá? E nós, e em nós. Né? Então, talvez o ponto mais importante do estudo é que o Pai Nosso, que por tantos séculos vem sendo estudado com pedidos, às vezes repetidos, rápidos e olhando para fora, a verdadeira prece do Pai Nosso é quando a gente olha para dentro de nós. Então Pai Nosso que estás no céu. A gente reconhece em nós, ou pelo menos busca reconhecer em nós, a gente abre a alma, ores, boca, a gente abre a alma para o Deus que já existe em nós.
E sabemos, a nossa essência é o quê? Divina, né? O nosso ego tampa muitas vezes essa luz e a gente tem o nosso medo, de novo, medo, culpa, raiva, aquela coisa toda. Mas a nossa essência é luz. Então, Pai nosso que estás no céu é um mergulho corajoso para dentro de nós. A gente não fala tanto de autoconhecimento, não tem que ter coragem para buscar o autoconhecimento, é um caminho interior, não é? E temos o livre-arbítrio, isso é maravilhoso, o livre-arbítrio para que a gente possa melhorar, né? É reforma íntima, aquelas palavras que a gente conhece, mas sermos pessoas melhores. Talvez a grandeza de Deus seja permitir que nós sejamos livremente bons. A gente sai de um plano ainda inferior, muito horizontal, e vai caminhando no eixo vertical, nos tornando pessoas melhores no dia a dia, não na casa espírita só, porque Deus permite que, pelo nosso livre-arbítrio, a gente escolha ser bom. Olha que maravilha. É livre. Somos livres para sermos bons. Também somos livres para sermos maus. De quem é a escolha? Dentro. Mas se a gente busca Deus em nós, a nossa essência divina, nós nos fortalecemos e compreendemos a nossa essência. Para na hora do imprevisto, da contrariedade, das decisões difíceis, né? São decisões difíceis na vida da gente, muitas vezes. A gente está forte, né? A gente está seguro para tomar a melhor decisão, seguindo as leis de Deus, que estão aonde? Pessoal da frente, na nossa consciência, né? As leis de Deus estão na nossa consciência, não estarão e nem estão lá no céu, né? O que é o céu? É um estado de consciência, né? Existe céu, inferno? Não, né? São estados de consciência, e o livro da codificação Céu e Inferno fala muito disso. Céu e inferno como estágios de consciência, nossa consciência, né? Então, começamos com o Pai Nosso que estás no céu, para dentro, né? Depois vamos para o santificado seja o teu nome, né? Que também é um pedido vertical, do campo do divino. Santificado seja o teu nome. O que é nome? Nome é a designação de um ser, né? O nome não é um ser, é a designação do ser. O Jânio é um espírito. Nessa encarnação, Jânio é a designação dele, mas ele é ele. Então, talvez a gente possa considerar o nome como sendo a manifestação externa da nossa essência interna. Pelo nome, a gente interage, mas a nossa essência é interna, o nome é uma manifestação. Santificado seja o teu nome. E aí vamos para a palavra santo, que no sentido mais literal, santo é são, né? Saúde, saudável. Quem é santo? E a gente fala muito assim, eu não sou santo. Na hora de fazer besteira a gente não fala assim, eu não sou santo não. Somos. Esse é o grande detalhe. Nós somos os santos, sim, porque nós somos de essência divina, somos luz, mas as sombras ainda acobertam isso. Nas línguas antigas, naquele hebraico, aramaico, esses aicos todos, a palavra santo queria dizer, não saudável, mas queria dizer inteiro, todo, completo, inteiro, né? Até na língua inglesa e em outras línguas com a mesma raiz, a palavra sagrado e a palavra todo, inteiro, são muito parecidas, né? Em inglês, sagrado é holy, H-O-L-Y, e o inteiro é whole, muito parecido, W-H-O-L-E, a grafia é diferente, mas é o mesmo som, sagrado e inteiro. Então, quando a gente diz na oração, santificado seja o teu nome, é como nós disséssemos assim, seja a tua manifestação, né, externa do Deus que existe em nós, interno, seja a tua manifestação universal, completa, inteira, né, em todos os lugares, mas principalmente aonde? Dentro de nós, né? O Deus que há em nós, né? Onde eu estava? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Ainda assim, venha a nós o teu reino. Que reino? Aquele reino de lá de cima, não? Onde está o reino de Deus? É em nós, mais uma vez, o reino de Deus que é, né? Uma das bem-aventuranças de Jesus é bem-aventurados os pobres pelo Espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, uma coisa que é não é uma coisa que será, é uma coisa que existe. Aonde? Dentro de nós. Então, quando a gente fala, venha a nós o teu reino, o reino já existe em nós, mas cabe a nós buscá-lo. A gente pode dizer, grosso modo, que o reino de Deus existe em nós de forma latente ainda, né?
cabe a nós nos esforçarmos para buscarmos esse reino em nós de forma completa, inteira, santa. Perceber o reino de Deus em nós, que é. Em todas as bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurados isso porque serão perdoados, porque obterão misericórdia, porque isso lá no futuro do presente. Nessa não, o reino de Deus está parcial, está latente. E quando a gente ora, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, é para a gente, dentro de nós, buscarmos nós mesmos, acharmos esse reino, né? E, finalmente, nessa parte dos pedidos verticais, mais do caráter sagrado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse talvez seja o pedido mais esquisito que a gente faça na oração. Alguém já pensou uma coisa? Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é sempre feita? Sempre. Precisa a gente pedir para ser feita a vontade de Deus? Quer dizer, Deus vai fazer a vontade dele porque a gente pediu? É meio estranho, né? Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sempre prevalece. Quem não percebeu ainda, é bom ficar atento, né? Porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça, mas sempre prevalece a vontade de Deus. Então, por que esse pedido? Por que esse pedido? Né? Seja feita a tua vontade. Né? Então, vamos pensar bem. É como se a gente dissesse assim, Senhor, que a minha vontade coincida com a tua. A dele é sempre feita. O pedido é para nós de novo, não é um pedido para o Deus distante, é um pedido para nós, que a minha vontade, nesse caso específico, na doença do pai, na perda do ente querido, na ruína financeira, que a minha vontade coincida com a tua. E isso é um pedido altamente positivo, e por isso está lá na prece de Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é um pedido positivo. Não é para a gente ficar assim, seja feita a tua vontade na hora da desgraça, né? A gente tem muitas vezes a gente age assim, como se fosse uma falsa submissão, né? Estou sofrendo, aí senta e fala, Senhor, é a vontade de Deus. Aí você não se mexe, né? A vontade de Deus é que a gente se mexa, que a gente busca os recursos, né? Tem até um fado que eu estou lembrando agora, conhecidíssimo, chamado Estranha Forma de Vida, que o Caetano Veloso gravou, que começa assim, vocês devem conhecer. Não vou cantar, porque eu não vou fazer essa desgraça com vocês, mas foi por vontade de Deus que eu vivo nessa ansiedade. Alguém lembra desse fado? Foi por vontade de Deus que eu vivo nessa ansiedade. Quer dizer que a nossa ansiedade foi por vontade de Deus. Deus quer que a gente seja ansioso? Né? Não. A ansiedade é nossa, né? E a vontade de Deus é que a gente busque os recursos terapêutica espírita, no campo médico, da medicina, psicologia, terapia, tem tantos recursos, né? Então, temos que ter cuidado com essa história de isso é a vontade de Deus, a gente senta e não faz nada. A vontade de Deus é que a gente aceite o que está acontecendo, é difícil, na hora da dor é difícil aceitar, está acontecendo, porque é a vontade de Deus, porque é bom para nós, embora não pareça, especialmente na hora da enfermidade. Então, a vontade de Deus é feita, você aceita ativamente e busca os recursos. Busca os recursos para sair daquela situação. Nós, com muitas ajudas, no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados também, né? Aí, a segunda parte do Pai Nosso, a gente está indo verso por verso só para a gente ver a profundidade. Isso é só uma pequena ideia da profundidade da oração. Aí vamos para os pedidos, os 4 pedidos que a gente está chamando de horizontais no campo do humano, material. O primeiro deles é o mais óbvio. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alguém já pensou nisso? O pão nosso de cada dia? A gente está pedindo um pedaço de pão a Deus? Não? O pão nosso de cada dia nos dai hoje mostra o alimento material. Existe o alimento espiritual. Lembrando que oração vem de boca, não é? E Deus provê. Deus provê, sem dúvida. Ajuda-te que o céu te ajudará. É um item do Evangelho. Mas o que precisa para a gente conseguir o pão nosso? Trabalhar. Por isso que a lei do trabalho é uma lei divina ou natural. Trabalhar para exercitar nossa inteligência e nós conseguirmos o pão. Será que é o pão? O pão de trigo? Não. O pão aí é simbólico. É o pão de tudo que é de natureza material. Que a gente precisa para viver no mundo. A gente está encarnado num corpo de carne. Então, pão nosso de cada dia nos dai hoje é como se fosse assim, dai-nos tudo aquilo que precisamos conforme a nossa natureza material. Né? Precisamos de tanta coisa, muitas vezes de medicamentos. Tudo que é de natureza material, Senhor,
dai-me. Né? Um pedido horizontal. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Mais um verso. Né? Então, aí mostra a necessidade do perdão nosso para sermos perdoados pelo Pai. Isso, às vezes, a gente fica rezando isso com culpa. Né? Perdoa, Senhor, perdoa a minha culpa. Será que é por aí? O que é perdoar? Vamos para a palavra de novo. Per é um prefixo que fala em torno, envolve tudo. Perímetro tem o per também. Né? Doar, doar. Perdoar é a gente doar integralmente. Né? Perdoar é um ato difícil por causa disso, porque a gente tem que doar ao próximo, aquele que nós temos algum antagonismo, integralmente a nossa doação verdadeira. E por isso que é difícil. E por isso que a gente fala, Deus, perdoa-me. Né? Porque não é uma coisa fácil perdoar. Perdoar não é pontual. Perdoar é um processo, muitas vezes longo. Perdoar é algo interno nosso, não é externo, mais uma vez. Porque a gente fica com aquela lembrança. E às vezes a gente diz que perdoa, às vezes a gente fala que perdoa, mas por dentro ainda não perdoou. Doou, mas não por completo. Falta o perdoar. Né? Seguindo com a oração, não nos deixe cair em tentação. Né? E aí também é importante a gente pensar que tentação é essa. Será que a tentação em si é um mal? Não nos deixe cair em tentação. Será que a visão é externa? Bota aqui uma placa de fluido, Senhor, para que nada me aconteça, que não venha tentação nenhuma, que eu seja protegido. A gente pensa muito nisso, né? Escudos, placas, proteções, barreiras. A tentação em si não é um mal. A tentação é uma prova. Então, vejam, na oração que Jesus ensinou, ele não fala, Senhor, não deixe vir as tentações. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Né? Isso é um esforço danado, porque nós temos as nossas imperfeições ainda. Senhor, não nos deixe cair nelas. Elas virão, elas são provas. Então, quando a gente diz não nos deixe cair em tentação, nós estamos, na verdade, pedindo forças para superar aquelas provas. E sabemos que as provas não são por acaso. Né? As provas que acontecem conosco, assim como as expiações, não são por acaso. O planeta é de provas e expiações. Então a gente pede força. E depois vem, mas livra-me do mal. Né? Mas livra-me do mal. Aí vem aquela pergunta, que mal é esse? O de fora ou o de dentro? Quem acha que é o de fora, levanta o dedo. Ninguém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Quem acha que o mal é de dentro? Livra-nos do mal que existe em nós mesmos. Né? E observem o mais. O mais tem uma função adversativa. Mas livra-me do mal. Por quê? Se a gente elimina o mal em nós não vamos cair em tentação nenhuma. Nunca. Por isso que tem o mais. É só a gente se livrar do mal, e quando se fala se livrar, não é jogar o mal para longe, é integrá-lo. A sombra se integra na luz e tudo vira luz e a gente brilha a luz, como disse Jesus. Quando a gente se livra desse mal, não vamos jamais cair em tentação. Amém. Amém é a conclusão. Os hindus falam Aum, né? E o significado mais comum do amém é assim seja. Né? No campo oriental, do lado de lá, do Oriente, no mundo, tem aquele som, que é chamado, entre aspas, o som que tudo permeia, que é o Om. Vocês já ouviram? Om, né? Os orientais fazem isso. É a mesma coisa que o amém, é o som que tudo permeia. É a raiz universal dessa palavra que simboliza Deus, na verdade. O som que tudo permeia é Deus, está em todos os lugares. Isso no campo oriental. No nosso lado mais ocidental, a gente veio com assim seja. Né? Mas, vamos traduzir? Deus. Jesus termina a oração com amém. Deus. Ele se ligou ao Pai e termina louvando o Pai. Amém. Né? Então, a gente pensa assim, quando a gente ora o Pai Nosso, embora a gente às vezes recite, repita, antigamente era até castigo, né? Menino, reza 15 Pai Nosso, sei lá, 10 Ave Marias, não tinha isso? Mas o Pai Nosso é uma profundidade, tem uma grande profundidade, e ele nos conduz para uma viagem interior e corajosa. E é muito importante dizer que ela é corajosa. E eu arrisco dizer que nós que estamos aqui somos corajosos também de estarmos aqui. Né? Porque o mundo nos chama, preparo, foi falado isso, né? No preparo. Não foi combinado, né, Cláudia? O mundo nos chama para um monte de coisa. Né? O mundo, os chamados do mundo são inúmeros. Né? E nós, hoje, optamos por estar aqui refletindo
sobre o ensinamento de Jesus, sobre o ensinamento do Espiritismo. E é preciso coragem, porque não há como refletir sobre Jesus, sobre o Espiritismo, olhando só para fora. Senão, voltando ao preparo, ficamos com aquele olho julgador para os outros, né? Quando o verdadeiro olho tem que ser voltado para nós mesmos, né? O Pai Nosso é mais ou menos lá no meio do Evangelho, perdão, no meio do Sermão da Montanha, do Evangelho também, mas no Sermão da Montanha. E tem outros ensinamentos no sermão, né? Amai os vossos inimigos, né? Vós sois a luz do mundo e por aí vai. Mas no final, queria falar disso porque o fecho do Sermão da Montanha é de uma perfeição estrutural. Ele fecha com a parábola da casa sobre a rocha, muitos devem conhecer. Então, o Sermão da Montanha ele começou com as bem-aventuranças. Depois tem esse meio, que é a base do ensinamento do Cristo. E ele termina com a parábola da casa sobre a rocha, que quem conhece vai lembrar, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as realiza, será como um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, as chuvas, e a casa ficará firme. Aquele que ouve as minhas palavras e não as realiza, é como um homem tolo. Virão os ventos, as tempestades, as chuvas e tal, e a casa cairá e ficará em grande ruína. Esse é o texto evangélico. Esse é o final do Sermão da Montanha. Jesus fecha o Sermão da Montanha com essa parábola, né? Então vamos pensar sobre as palavras dele e fazer um link aí com o Pai Nosso e com as bem-aventuranças. Todos ouvem as palavras de Jesus? Os sábios, os tolos, os mais ou menos. As palavras de Jesus estão aí, para todos nós. Então, a diferença não é ouvir as palavras de Jesus. Qual é a diferença? Realizar, praticar, né? Uns realizam, outros não realizam. Os que já realizam, ótimo. Os que não realizam, um dia realizarão, cada um no seu tempo. Estamos falando de nós, né? Nesse mundo de provas e expiações, na nossa caminhada evolutiva. Voltando para a origem da palavra, a gente hoje está trabalhando muito com etimologia, não sei porquê, calhou. Mas realizar vem do grego poiein, poiel, que quer dizer criar, criação. A palavra poiel deu origem a poema, a poesia, criação. Então, realizar é criar. Realizar as palavras de Jesus. Criar, na verdade, criar não é transformar algo que já existe. O que é criar? Criar é trazer algo novo. Parábola dos talentos. Deu 5 talentos, o outro deu mais 5. Deu 10 talentos, mais 10. Criou-se algo novo, né? Realizar é isso. É criar algo de novo, né? Criar algo novo aonde? Estou perguntando a mesma coisa 20 vezes de forma diferente. Onde é que a gente cria algo novo? Lá fora? Ou dentro de nós? Então, quando a gente realiza as palavras de Jesus, estamos criando algo de novo em nós. Em nós. E por isso que é o final do Sermão da Montanha. Porque é o fecho do ensinamento. A gente ouve as bem-aventuranças, os ensinamentos, o Pai Nosso compreende, vai subindo verticalmente, ligando-se ao sagrado, né? Mais uma vez, a religião é um instrumento para isso, mas não é necessariamente fundamental. Pode ser até sem religião, é mais difícil. Mas a gente se liga ao sagrado e aí a gente realiza as palavras do Mestre. A gente cria algo de novo em nós, né? Então, por isso que tem aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de espírito, porque verão a Deus. Os puros de espírito verão a Deus aonde? Em nós. A gente chega nesse nível de enxergar Deus em nós, que, segundo Joana de Ângeles, é a grandiosa finalidade da nossa existência. Estamos aqui para encontrar Deus em nós. Só isso, né? Então, quando a gente realiza por meio do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é a maior força criadora que nós temos. Nós criamos através do livre-arbítrio, através das nossas escolhas, né? Alguém contou aí, disse que tem 40 mil escolhas por dia que a gente faz. Não conferi, mas toda hora é escolha. Até para levantar da cama, abrir o olho, tudo é escolha. O livre-arbítrio permite a gente criar algo de novo em nós. E quando a gente cria algo de novo em nós, baseados na lei de Deus, que existem em nossa consciência, e a gente tem essa consciência plena da luz no estado de oração, que é o que a gente vem conversando aqui, não é? A gente entra numa nova dimensão de consciência. E é isso que estamos fazendo aqui. Tentar sair um pouquinho desse eixo horizontal, né? E verticalizarmos, espiritualizarmos. Essa é a meta. E quando a gente entra numa nova dimensão de consciência, a nossa vida muda para melhor
e a gente chega no estágio feliz. Olha que beleza. Olha a viagem de Jesus de Sermão da Montanha. Nos leva à felicidade verdadeira. Verdadeira. Aí a gente pensa assim, puxa, quanta teoria, né? Quanta reflexão, mas é muita teoria, né? Teve um homem encarnado que passou por esse processo, Paulo de Tarso, quem conhece a história dele, né? E o que ele disse? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? Paulo de Tarso passou por esse longo processo, fez um monte de bobagem, matou gente. Quem conhece a história do Saulo, né? E Paulo depois, após o encontro de Jesus, é a nossa história. A gente uma hora entra em nós e enxerga isso, e nós todos um dia vamos falar isso, que seja breve. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida pelo livre-arbítrio vai ser a decisão que Jesus tomaria. Havia um encontro de Jesus, né? O que Jesus faria em determinada situação. Né? Então, essa oração do Pai Nosso, na verdade, é como se fosse assim, sei lá, um facho de luz para iluminar a nossa vida, na hora da dificuldade, né? Na hora da dor, mas também na hora boa para agradecer, também na hora que a gente está passando por momentos felizes, para se ligar ao alto, né? Para reforçar a nossa fé. Falta um minutinho ainda, falar um pouquinho de fé. Né? Jesus falou também, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que tiver fé em mim viverá eternamente. Que fé é essa? O que é crer? Né? Será que crer é a gente aceitar o que os outros nos falam, simplesmente? Aceitar como verdadeiras as palavras alheias? Isso é verdade? É fé? O Espiritismo, não. O Espiritismo traz a fé raciocinada. Kardec diz, sem a luz da razão, a fé desfalece. Né? Ter fé de verdade é como se a gente renunciasse a esse eixo horizontal, material, renunciasse ao nosso ego. É um egocídio, alguém já usou essa palavra, mata o ego. Renuncia ao eixo horizontal e a gente se entrega, isso é uma entrega integral no eixo do sagrado, né? No eixo onde se situa o Espiritismo, onde Jesus abordou todas as suas questões, seus ensinamentos, e que vai nos levar finalmente, nessa longa e linda jornada, para dentro de nós. E aí a gente encontra Deus em nós e poderemos dizer, como Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? E o caminho a gente sabe qual é, né? Caminho, verdade, vida, é o Mestre Jesus. Graças a Deus.